mulher, conta o que te aconteceu. Vem, levanta o teu olhar. Aqui não é o teu lugar. Onde estão os homens maus, prontos a te condenar? As pedras estão agora ao chão. Não há mais ninguém aqui. Maria, vejo a tua dor a te quebrar. Maria, sou eu o teu Senhor a te amar. Estás a procurar. Veja o túmulo vazio. Ali não é o meu lugar. Pensas que esqueci de ti. Vejo o pranto em teu olhar. A pedra da morte removi. Há mais ninguém ali. Maria, vejo a tua dor a te quebrar. Maria, sou eu o teu Senhor a te amar. Bom dia, família BCA e a família aí também do YouTube que nos acompanha. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui nessa manhã com cada um de vocês e quero aproveitar a oportunidade para compartilhar com vocês um trecho aqui da palavra do Senhor que está no Evangelho de João, está no capítulo 8, versículo é o 31 e o 32, que disse assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. No Evangelho nós vemos aí que há duas formas de reconhecer um verdadeiro discípulo do Senhor. Essa é uma das formas, que é permanecendo na palavra, e uma segunda forma está lá no capítulo, também no livro de João, no capítulo 13, o versículo o 35,
que diz que aquele que permanece na sua palavra, ele é um verdadeiro discípulo de Cristo, e aquele que tem amor pelo próximo, esse também é um verdadeiro discípulo de Cristo. Eu quero aqui também, nesse momento, fazer uma oração com cada um de vocês. Soberano Deus e Pai, quero te agradecer, Pai, por essa manhã, por essa grande oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, pelo privilégio de poder ouvir, sentir, Pai, a Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor, nessa manhã, Pai, venha nos encher com Teu Espírito, que a palavra, Pai, ela venha trazer alimento para nosso dia, para nosso viver, Senhor, e que nós possamos, Pai, também ser um servo de Ti, Senhor, um servo comprovado, Pai, um servo pelo qual ama o próximo, um servo pelo qual tem comprometimento com a Tua palavra, Senhor, e que possamos realmente amar o próximo como a nós mesmos, assim como o Senhor nos ordenou, Pai. É em Teu nome que eu oro e agradeço nessa manhã. Amém, Senhor. E agora é o nosso momento de louvores, e eu quero chamar aqui o nosso irmão Alexandre. Chega para cá, Alexandre. Bom dia, BCA, igreja, bom dia pessoal aí de casa, todos aí pelo YouTube, o celular, tablet. Que Deus possa abençoar os nossos louvores, que todos possam ser tocados aí pela palavra. Que todos tenham um bom domingo.
sobre todo nome, nome sobre todo nome. É o nome de Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Mais uma vez, Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, em princípio da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, em princípio da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, em princípio da paz. Senhor Jesus, tão grande é o teu poder e o teu amor sustenta o meu viver. Eu cantarei com toda a gratidão. Eu posso olhar ao céu e contemplar e receber razões pra te louvar, pois o Senhor me deu da escravidão e nos alegraremos. Com brados vamos te dizer que o nosso coração é teu. Imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. Não. Será que nós nos esquecemos? Quem é o rei a quem servimos? Só Ele é o santo e vivo Deus. Derrame em nós o amor que faz cantar, e assim, Senhor, iremos celebrar, pois tu és bondoso e vivo Deus. E nos alegraremos, com brados vamos te dizer que o nosso coração é teu. Imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. As nossas mãos vamos erguer, com alegria te bendizer. As nossas mãos vamos erguer, com alegria te bendizer. E nos alegraremos, com brados vamos te dizer que o nosso coração é teu. Imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. Não. Então, galera, eu tenho alguns recadinhos para vocês. E o primeiro é que hoje à noite, às 19 horas, no canal do MAB no YouTube, teremos um bate-papo com os pastores. Eles estarão falando sobre ansiedade. E será muito bom se você tiver um tempinho, entrar lá, participar também. E aproveitando aqui a oportunidade, nós teremos também hoje um aniversariante, que é o nosso irmão e
e o nosso presbítero Daniel. Meus parabéns, meu querido. Tudo de bom na sua vida. Fica com Deus aí. E agora nós teremos também um momento dos versículos. E eu aproveitando também, já vou deixar o meu aqui, né? Que está em João 13, o versículo é o 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Vamos ver aí o que a galera preparou para nós também. Bom dia, igreja. Hoje eu vim aqui falar o meu versículo. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Nunca permitir que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. Beijos. Bom dia, igreja. O Senhor é meu pastor, Senhor, meu pastor. nada Nada me faltará. e nada me faltará. Salmo 23:1. Salmo 31. Sai, igreja. Bom dia, igreja. Assim também vós considerais vós mortos para os pecados, mas vivos para em Deus Cristo Jesus. Romanos 6:11. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Ensina a criança e deve andar ordenada. E ainda E ainda, quando for não pode, velho, velho, dele não se desviará. Provérbios verbo, 22, 22, 6. 6. Tchau, igreja! Bom dia, igreja. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Oi, galerinha do ABCA. Hoje eu vim falar um versículo, é de Gálatas 6:7. Tudo que semearmos, certamente colheremos. Tchau, igreja. Tchau. Bom dia, igreja! Hoje eu e a Ana vamos gravar um versículo. E acontecerá que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21. Tchau, igreja! Bom final de semana! Bom dia, igreja. Vou falar o Salmo 27:1. O Senhor é a força da minha vida. Bom dia, igreja. Deixa um versículo aqui para vocês. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Bom dia, igreja! Hoje eu vim aqui falar um versículo. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Salmos 124:8. Tchau, igreja! Tenha um bom final de semana. Bom dia a todos. O meu versículo dessa semana é: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Salmo 37, 4 e 5. Então, galera, a gente já ouviu aí os louvores, já ouvimos os versículos e agora é o momento da palavra, hein? E hoje a palavra vai estar com o nosso irmão Henrique, onde ele vem trazendo aí mais um episódio da série Entre Nós. Espero que vocês estejam aí conectados, estejam com o coração aberto e para receber essa palavra, que essa palavra é realmente de Deus e ela vem para impactar nossas vidas. E eu quero aqui fazer uma oração para início dessa palavra. Soberano Deus, eu quero te agradecer, Pai, mais uma vez aqui, pela oportunidade de podermos, Pai, ouvir livremente a Tua palavra, Senhor, poder praticar o Teu Evangelho, Pai, de poder amar ao próximo, Senhor, que o Senhor realmente, Pai, nesse momento, tira qualquer empecilho, Senhor, que venha
nos impedir de poder ter o livre acesso à Tua Palavra, Senhor, e que o Senhor possa trazer através do Teu Espírito conforto aos nossos corações, sabedoria e entendimento nesse momento, Senhor. É em Teu nome que eu oro e agradeço. Amém. Chega pra cá, Henrique, tá com você a palavra. Era um mestre que ressuscitou, voltou para estar entre nós. Bom dia, querida igreja. Divani, obrigado aí por ter me chamado. Quero trazer aqui para vocês essa manhã mais esse culto. Temos mais um encontro e não é aquele encontro que você está acostumado a ver todas as manhãs aí na Fátima Bernardes. É um encontro aqui com a Palavra de Deus, onde a gente vai aprender um pouco mais sobre o nosso Senhor Jesus, sobre esse Deus que a gente serve. E eu quero começar esse encontro com uma pergunta muito interessante. Eu não sei se você já pensou sobre isso, eu sou muito curioso nessas coisas e eu queria tirar essa dúvida com vocês. A pergunta está na tela aqui, mas eu estou falando, eu queria que você pensasse comigo. Você sabe quem foi o primeiro cristão que surgiu na história? É isso mesmo, quem foi a primeira pessoa que foi se declarar cristã? É uma pergunta difícil, a gente pode falar assim, nossa, verdade, nunca pensei sobre isso. E vamos ler junto, que a gente vai acompanhar aqui e a gente vai descobrir junto quem foi essa primeira pessoa cristã da história que existiu. Quero que vocês abram comigo, vocês imagino que vocês já estejam com a Bíblia do lado aí, quem não tá, pega a Bíblia rapidinho, abram comigo no livro de João, no capítulo 20, a gente vai ler o versículo, do versículo 1 até o versículo 18. Esperar um tempinho que você pegue sua Bíblia, você está no celular, aí pega a Bíblia também. E eu queria, gente, nesse momento aqui, você esquecesse, tá? Esquece quem está do seu lado nesse momento, esquece a rua, esquece o mundo lá fora, se concentra aqui. Eu sei que é muito difícil a gente ter esse tipo de concentração num ambiente muito confortável para o nosso lar, mas eu quero te convidar nesse momento a você esquecer as coisas à sua volta, se concentrar aqui na palavra e no que Deus tem para falar para a gente nessa manhã. Abriu aí? João 20, vamos ler junto? Acompanha comigo na tela aqui, ó. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e um outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não encontrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Essa é uma parte que eu gosto de falar, que é muito interessante. Você que é mãe, que está em casa, você tem uma dificuldade muito grande, que é falar assim, o meu filho, minha filha não arruma a cama de jeito nenhum, não quer ajudar na tarefa de casa e eu não consigo convencer ele a fazer isso. E você fala, aí ele fala para você, mãe, onde fala na Bíblia que a gente tem que ajudar a arrumar a cama? Olha aí, pega esse trechinho do livro de João, onde fala que o próprio Jesus, né, quando Simão Pedro entrou ali e viu, ele notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Então, se o próprio Jesus, ao se levantar, dobrou os seus panos e colocou à parte, por que o seu filho não pode fazer? Então, mãe, pode pegar esse versículo aqui, ó, tá na Bíblia. Se o próprio Jesus era cuidadoso, arrumava a sua cama ali, o lugar onde ele estava, você também tem que fazer isso. Beleza? Voltando para cá. Então, Simão Pedro viu ali que o pano estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. Pois até então não haviam compreendido as Escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Continua. Maria estava do lado de fora do túmulo. Chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher,
Por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhe disse: vi o Senhor. Então contou o que o Senhor Jesus havia falado. Vamos orar um minutinho? Eu quero convidar você mais uma vez. Feche seus olhos, abaixe suas cabeças e se concentre aqui nessa palavra que Deus tem para dizer a nós essa manhã. Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia, Pai, por mais uma manhã, onde nós temos a oportunidade de te conhecer um pouco mais, Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é tão bom conosco, é tão gracioso, misericordioso, Pai, e bondoso, que nos dá essa oportunidade de a gente ter aqui um momento para escutar a Tua voz mais uma vez. Ó Pai, nos ensina com essa história, com a história de Maria Madalena, com a história do próprio Cristo, a te conhecer e a nossa fé sair daqui, Pai, fortalecidos pelo Teu Espírito. Eu oro, Pai, por cada vida agora na sua casa, no seu lar, onde quer que esteja, que o Senhor venha nesse momento, Pai, falar aos corações. Eu peço que o Senhor me use nesse momento apenas como um instrumento Teu, Pai, para levar a Tua mensagem. É o que eu oro, Pai, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Beleza, nesse momento você já percebeu quem é o primeiro discípulo. E essa pessoa aqui, Maria Madalena, é a primeira pessoa considerada ser um discípulo, um cristão do próprio Cristo. Quando a gente acompanha, e aí eu quero fazer uma introdução antes de a gente entrar de fato na história dessa manhã. Nós vimos então alguns outros encontros de Jesus durante esse nosso trajeto da série Entre Nós. Cristo entre nós. E a primeira coisa que eu queria dizer é que Cristo entre nós, uma vez entre nós, nossa vida nunca mais será a mesma. A história conta que todas as pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com o próprio Cristo tiveram suas vidas transformadas. Eu oro para que a minha vida e a sua vida seja transformada também com esse encontro de Jesus. E Jesus, Ele trata essa história, e Deus trata essa história através de Cristo, começando por uma parte que é o erro. A gente estudou aqui, a gente está cansado de saber de como o pecado vem ao mundo através de Adão e Eva. E a gente entende também que Cristo vem como forma de redenção desse pecado. Quando a gente estudou sobre a mulher samaritana que era marginalizada, o próprio Cristo trata o erro com amor. O próprio Cristo ele é singelo, delicado ao falar com uma mulher, mas ele não deixa de tratar o erro dela. Cristo, ele expõe, a cruz de Cristo expõe os nossos erros, expõe o nosso pecado. Essa é a primeira fase que leva à salvação, é o reconhecimento. A segunda fase que nós encontramos é o conserto que vem através da cruz de Cristo. E Cristo, assim como ele encontrou a mulher samaritana, esposa ali de fato do nosso pecado, ele também teve um encontro quando ele ressuscita Lázaro, onde é a visão do principal reflexo do pecado, que é a morte, e Cristo traz de volta a vida. Cristo mostra então que apesar da morte ser o salário do nosso pecado, Ele é capaz de dar a vida. Quando a gente lembra disso em Lázaro, a gente pode voltar lá para Romanos 6, 23, onde diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Assim como a gente pegar lá a história da mulher samaritana, a gente vê que tinha sim de fato um pecado. Em Romanos 5,20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a história. E agora a gente entra para a parte da fé. Nada vale a gente reconhecer o nosso pecado, nada vale a gente entender a cruz de Cristo se a gente de fato não crê que Ele existe. E esse tempo aqui agora a gente vai falar de fé. E talvez você até se questione de fato sobre a sua fé.
mas esse é um convite que eu quero fazer para você, porque a nossa fé, ela tem que ser uma fé genuína. Quando a gente olha para a fé, como você pode acompanhar aqui na tela, a gente vai falar de 3 tipos de fé onde a gente vai encontrar durante esse estudo. A gente vai falar de uma fé que é uma fé impossível, a gente vai falar de uma fé que é uma fé racional, e nós falaremos de uma fé que é uma fé de graça. Cada uma desses tipos de fé vão nos dar a certeza daquilo que de fato a gente acredita em Cristo Jesus. Começando primeiro pela fé impossível. É engraçado que quando a gente olha para a história, Cristo durante todo o tempo, na sua passagem, ele sempre falava do dia da morte, da sua redenção. Ele sempre falava de uma vida eterna. E isso era uma coisa que todos sabiam, que de fato haveria um dia onde ele morreria e ressuscitaria. E olha como é uma coisa que é tão falada. Se você puder acompanhar comigo no livro de Mateus, volta um pouquinho aí de João para Mateus, 2 livros atrás, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 62 até o 66. Se você não tem Bíblia, não tem problema, acompanha aqui comigo na tela, a gente vai ler juntos. Olha o que diz lá, Mateus 27, 62 até o 66. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes, os sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ou seja, todo mundo já sabia disso. Era uma coisa que era nítido para toda a sociedade. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: aqui, ó, ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse Pilatos: tendes a guardar, ide, guarda-o como entenderes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Olha só, então o que a gente entende aqui a partir desse trecho aqui de Mateus? A ressurreição de Cristo era algo conhecido de todos. Mas por mais seja conhecido, a preocupação aqui dos homens de Pilatos não era de que guardar o túmulo para que Jesus não ressuscitasse. Mas eles tinham certeza de que Jesus não ressuscitaria. Mas a preocupação deles era de que os discípulos fossem durante a noite, roubassem o corpo, gerassem na cabeça deles uma outra mentira sobre quem era Jesus. Então eles iam lá e guardavam o túmulo. Ou seja, nós temos certeza, e assim como toda a sociedade, principalmente os discípulos, tinham certeza do que Jesus dizia, de que ele morreria e de que ele ressuscitaria. Mas quando a gente fala de uma fé impossível, a gente entra nessa questão porque nós, seres humanos, somos incapazes de produzir a fé salvadora por nós mesmos. Por mais clara e objetiva que seja a história, os relatos, nós nascemos com a incapacidade de conectar essa verdade a nós e enxergar esse acontecimento. Pensa hoje, a gente não consegue imaginar uma pessoa, depois de 3 dias morta, voltar à vida. Não tem sentido isso. Né? Então, não é algo que está fora, a gente é incapaz. Por isso que a gente fala de uma fé impossível, porque não entra na nossa cabeça imaginar que uma pessoa pode morrer e depois de 3 dias ressuscitar. Então isso era algo que era incapaz das pessoas pensarem ali. Quando a gente olha o exemplo de Maria mesmo, né? A primeira coisa que Maria se pergunta ali, quando ela vê e tal, e ela pensa que Jesus é até um jardineiro, ela se pergunta: quem levou Jesus? A primeira preocupação dela é quem levou Jesus. Ela, em nenhum momento ela para e pensa que Jesus pode ter ressuscitado. Quem levou Jesus? Né? Então você pensa, Maria, uma pessoa que viveu com Cristo, ouviu ele falando o tempo inteiro, vê a ressurreição dele diante dos próprios olhos e é incapaz de conectar a mensagem com a verdade. Então, gente, não é uma coisa, às vezes a gente tem o costume de achar que nós somos tão diferentes daqueles que viveram na época de Cristo. Isso é uma mentira, né? A gente tem a palavra de Deus, nós temos a informação abundante sobre quem Cristo de fato é, quem Ele foi, quem é Deus através da sua palavra. E a gente acha que por isso a gente é melhor. Fala: nossa, como é que pode? Aquelas pessoas não acreditavam em Jesus
pensa um pouquinho que é algo totalmente impossível de pensar, de que uma pessoa, um ser humano, hoje, depois de 3 dias morto, voltaria à vida. Né? Então você imagina agora, velho, não sei, vê na tua cabeça, talvez uma pessoa que você admira muito, por mais que seja, e fala assim, a pessoa morreu, uma pessoa ente querida, alguém morreu, depois de 3 dias voltar à vida, é algo que não é possível. Então é compreensível que Maria também tinha essas dúvidas. E olha que ela viveu com Jesus, ela esteve com ele, ela viu os milagres de Jesus sendo realizados, mas ela não conseguia compreender. Portanto, a gente conclui que a fé é impossível sem a intervenção sobrenatural do próprio Deus. Sem a intervenção de Deus, a fé é impossível. E hoje a gente pode voltar aqui para falar disso em Efésios 2, 8 e 9, diz que porque nós somos salvos pela fé e que isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Então a fé por nós mesmos é impossível. É como um relato de um ateu que não quer acreditar que tudo isso seja verdade. Pelo contrário, ele tem medo de que isso seja verdade, porque de fato é algo impossível. Né? Quando a gente coloca a prova, a gente coloca como verdade o que a Bíblia diz, a gente perde o controle das nossas vidas. E é isso que de fato nos assusta. Nós, homens, seres humanos, nós queremos ter o controle de tudo. E o que mais nos assusta, o que nos traz ansiedade, é não estar no controle. E a gente devia lembrar que o que traz segurança é saber que Deus está no controle. Essa é a diferença do cristão. Essa é a diferença de como o cristão reage às dificuldades. Porque nós sabemos que Deus aqui está no controle. Eu sei, tudo isso é muito fácil falar, na realidade é outra pegada, né? Por isso é tão difícil ser cristão e se render de fato ao cristianismo. Quando você faz isso, você se declara uma pessoa incapaz. Essa é a verdade. Se declara cristão, você se declara uma pessoa incapaz, porque você depende totalmente de Deus. E aí, eu quero que você acompanhe comigo na tela também e se faça uma pergunta. Eu quero que você duvide, até convidei o Leto aqui, ó, na tela, pode olhar que parece o Leto aí. Com óculos, a barbinha feitinha, bonitinha, né? Barba toda preenchida, né? Igual essa minha toda zoada, falhada aqui. Duvide. Gente, esse momento de reflexão, eu quero que você reflita de verdade. Eu tenho de fato crido? Eu tenho de fato essa fé? E lembre-se que a fé não depende de você. Ela não acontecerá sem intervenção de Deus. O próprio Cristo precisou intervir em Maria para que ela cresça. Ela estava incapaz, em pânico, chorando, mesmo com o próprio Cristo bem diante dos seus olhos. Fé impossível. Guardou? Vamos para o próximo. A fé racional. E aí eu começo com uma pergunta. Aqui na tela também para vocês acompanharem. Por que Maria, Pedro e João, mesmo depois de ter ouvido tanto e visto quanto Jesus já fez, não acamparam junto ao sepulcro 24 horas por dia? Você imagina, por exemplo, né, o Pino até trouxe um outro exemplo aí, alguns cultos atrás, quando a gente fala sobre algum show famoso. Né? Quando tem normalmente um show de um artista muito famoso no Brasil, as pessoas vão à loucura e acampam em filas por meses, dias, para tentar conseguir um ingresso, para tentar ficar na frente do palco, não sei o quê. Cara, se existia um evento até aquele momento na história para que isso acontecesse, era esse. E a gente se pergunta, por que Maria, Pedro, João e todos os outros que tinham vivido com Jesus, após a morte dele, não ficaram acampados ali junto ao sepulcro 24 horas por dia? Porque de fato eles não acreditavam. É uma fé racional que a gente vai ver aqui. E quando eu convido você a falar sobre fé racional, eu quero dizer que de fato eles não estavam preparados para ver Jesus realizar mais esse milagre. Mesmo depois de ter realizado tantos outros, nem gregos, nem judeus, nem romanos compreendiam o fato de Deus realizar no meio de toda a história um milagre como esse. Para os da época, se a gente voltar um pouco naquela época contemporânea, o corpo ele é um sinônimo de fraqueza. Né? Quando a gente falava de corpo, o corpo era algo que, de fato, ele é algo que fica, e a salvação ali para os da época era a libertação da alma do corpo. Então, para eles era impossível entender que a salvação naquele momento
significava o próprio corpo tornar a vida. Então, esquece, a racionalidade humana não compreendia o fato de Jesus voltar à vida em corpo. Eles não compreendiam o fato de Jesus ressuscitar depois de 3 dias em corpo. Por isso é tão difícil. E não é muito diferente na nossa época. Se a gente pensa hoje, com toda a informação que a gente tem, com todo acesso que a gente tem à medicina, à tecnologia, à biomedicina, a gente não consegue pensar que uma pessoa, depois de 3 dias morta, pode de fato voltar à vida, né? Então, você imagina isso nos dias atuais, imagina lá atrás, onde existiam crenças, né? Onde existiam mitos, né? Sobre deuses, sobre pessoas que eram deuses, sobre astros que eram deuses. Você imagina aquela época onde a informação era muito mais difícil acesso, né? Onde o conhecimento era muito menor sobre o que de fato é verdade. Então, cara, assim, uma coisa que eu tento pensar assim, que eu não sou muito diferente desses cristãos, eu não sou muito diferente dessas pessoas que viveram na época de Jesus e não creram. E eu me assusto de pensar que talvez em dias atuais, se isso acontecesse, eu também não creria. Porque por nós mesmos nós somos incapazes de crer. E essa é uma fé racional que Deus nos convida a ter. Pensa com você, quais evidências teriam que acontecer hoje para que você cresça que Jesus de fato é o Cristo? O Filho ressurreto de Deus dentre os mortos. Ou caso você seja cristão já e você ainda, se você não fosse, é mais difícil ainda. Mas imagina você cristão, o que teria que acontecer para que a sua fé hoje fosse fortalecida? Que tipo de milagre você espera para que a sua fé hoje seja fortalecida? Né? Então, na nossa cabeça a gente não consegue imaginar coisas como essa. Por quê? Porque a nossa fé tem que ser uma fé racional. A racionalidade da fé. Acompanha comigo, eu peguei uma frase, que é uma frase, não é uma frase, nossa, muito elaborada, né? Até porque vocês já tenham visto muito parecido em outros lugares, mas eu peguei uma frase do livro que a gente estuda para a gente fazer, que é os Encontros com Jesus, do Tim Keller, onde ele fala de fé, essa fé racional. Olha o que diz, acompanha comigo. Fé não consiste em ter esperança em algo que não é verdade, mas a certeza do que não se pode ver. Você entendeu? Eu vou ler de novo. Fé não consiste em ter esperança em algo que não é verdade, mas a certeza do que não se pode ver. Porque tem muitas pessoas que entendem que fé é crer em uma coisa que não existe. Isso não é fé. Isso não é fé. Acreditar em algo que não existe não é fé. Fé é você ter certeza de uma coisa que você não vê. Isso é fé. E aí eu até deixei aqui, né, embaixo aqui Hebreus 11, porque ele nos diz que é de fato a fé, né? Que a fé é a certeza das coisas que não se veem e fatos que não se esperam. Essa é a fé de verdade. Não é algo que de fato não existe, mas algo que a gente não vê, mas a gente de fato espera. E aí, uma pergunta para a gente voltar nessa fé racional. Por que, olha só, por que uma mulher? Por que Deus escolheu em toda a história uma mulher para ser a primeira cristã? E pode parar com as piadinhas aí de que a mulher fala demais, tinha que ser uma mulher para ir, você viu que Cristo? Não, não é. Não tem nada a ver com isso, né? Então não veio com essa piada, nem passou pela minha cabeça essas piadas, né? Mas por que uma mulher? Naquela época, a mulher, ela era, né, e isso a gente vem acompanhando durante muito tempo na nossa história, também é fácil falar naquela época, mas até hoje tem muitas coisas relacionadas a esse tema. Mas naquela época a mulher, ela tinha uma palavra considerada indigna. Então qualquer testemunho, relato, depoimento que uma mulher dava, era algo que não era aceito. Era algo que não era levado em consideração. As mulheres não participavam de julgamentos, não iam em tribunais para opinar, porque o relato de uma mulher naquela época era algo considerado indigno de confiança. Não se pode confiar. Mas você fala, não, então calma aí que eu não entendi. Se uma mulher não era digna de confiança em sua palavra, por que Deus escolheu uma mulher para ser então a primeira cristã da época?
da história, né? Por quê? Olha só que curioso. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê que se em algum lugar a mulher é mencionada e a mulher relata algo, é porque é verdade. Porque os escritores não colocavam relatos de mulher que não fossem verdade. Você entendeu? Ela tinha desconfiança sobre as palavras de uma mulher. Então, para se colocar relatos de uma mulher, era porque de fato era verdade. É porque de fato aconteceu. Então precisou acontecer isso, gente, para que a história fosse mudada. Precisou que Deus escolhesse uma mulher para que ela fosse a primeira cristã, porque no contexto, essa mulher, a palavra dessa mulher era impactante, porque se foi colocada ali a palavra, os relatos, através de uma mulher, é porque de fato aconteceu. Muito louco isso, eu falei, nossa, velho, que top, assim, né? Esses detalhes são fantásticos, assim, de quanto Deus pensa em tudo, né? A gente às vezes subjuga quem Deus pode, o que Ele faz, né? Os pensamentos que Ele tem, mas de fato, assim, é sensacional. E foi por isso que Deus colocou ali uma mulher, né? E aí, eu queria voltar ao texto que a gente está lendo. Então, acompanha comigo aqui na tela para a gente pegar algumas coisas muito interessantes. Quando a gente leu ali, né, que Maria Madalena chegou, viu, depois chegaram os discípulos, tem uma coisa muito importante que a gente viu, que Simão Pedro chegou e entrou, e também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado, tudo isso, tudo mais que a gente já leu. Mas muito interessante quando a gente lê essa parte aqui, eu deixei até sublinhado aí dois verbos que a gente vai levar em consideração, que é viu e notou. E quando a gente estuda um pouco mais, a gente vê que essa palavra no grego, viu, significa plebo, se eu não me engano, que significa pensar, refletir e processar. Então, olha só que interessante, né? A fé de Simão Pedro ali, o ato dele ao chegar no sepulcro, foi de ver. Nesse contexto aqui, nessa palavra no grego, foi de processar e refletir o que ele estava vendo. Gente, fé é algo racional. Não se deixe levar pelas emoções. E quando a gente fala a diferença do racional é o emocional, né? Quando a gente fala de emoção e fé emocional, com certeza você deve conhecer alguém que algum dia tomou uma decisão por Cristo, aceitou Jesus, talvez hoje não esteja mais nos caminhos. E a pergunta é, será que de fato essa pessoa creu? Será que de fato essa pessoa tomou uma decisão por Cristo? Ou será que ela foi levada pela emoção, né? Do momento ali, onde todo mundo estava indo aceitar, e você vê de repente seu amigo do lado indo aceitar Jesus, e você, putz, ele está indo, o outro está indo, por que eu não vou? Acho que eu vou também. Fé não é algo emocional, a fé é racional. É preciso refletir, é preciso processar para então crer. Cristo nos deixa esse exemplo através de Simão Pedro. Ele viu, ele processou, ele refletiu o que de fato ele estava vendo ali. Fé é um processo racional. E aí eu volto com o Leto aqui na tela de novo. O Leto agora está pensando aqui. E a frase que a gente tem que pensar, falando de fé racional, e eu queria deixar não creia porque faz bem para você ou por ser relevante para você. Creia por ser verdadeiro. Gente, não creia no Evangelho porque ele é bom, porque a igreja dá uma educação boa para os seus filhos. Não creia no Evangelho porque você vai ser uma pessoa melhor. Não creia no Evangelho porque você se sente melhor, porque você recebe palavras boas, porque você tem pessoas boas ao seu lado. Tudo isso é consequência, mas não creia por isso. Creia porque você tem certeza de que o Evangelho é verdadeiro. Isso é uma fé racional. Isso é uma fé genuína. Creia porque é verdadeiro. E aí a gente entra para falar da terceira fé. Então nós vimos a fé que é uma fé impossível, incompreensível. Nós vemos uma fé que é uma fé racional,
Alguém precisa de fato entender, compreender, processar o que de fato aconteceu na história. Nessa história maravilhosa que a gente conhece, a história de amor de Cristo, do amor do nosso Deus. E a gente entra com uma fé agora que é a fé de graça. E quando a gente vai falar de uma fé de graça, né, eu queria começar aqui com alguns exemplos de como Deus nos trata com uma ternura tão grande, mas tão grande. Olha só, acompanha comigo aqui, por exemplo. Uma primeira amostra dessa grande ternura de Deus aconteceu lá no início, em Gênesis mesmo, lá no Éden, com Adão e Eva. Deus, ele já sabia o que tinha acontecido. Deus, ele já sabia do pecado que tinha sido cometido. Deus já sabia da vergonha, já sabia de tudo. Mas a pergunta dele para Adão e Eva é: onde vocês estão? Ele sabia. E um pouco para frente, no meio da história, aí, a gente encontra um cara muito conhecido de todos também, que é Jonas, né? Aqui alguns vezes foi engolido pela baleia, outro pelo peixe grande, enfim. Fato é que Jonas tinha recebido de Deus uma missão, que ele desobedeceu. Deus falou a Jonas que faria algo com o povo se arrependeu, e Deus aceitou o arrependimento desse povo. Jonas então se irou, se revoltou com a decisão de Deus, e aí sabe o que Deus fala? Você está certo em sentir raiva? Eu fico imaginando que Deus, ele, de fato, assim, as palavras são muito bem colocadas, né? Nessa hora você fala assim: meu, Jonas, tá louco, velho? Os caras, todo mundo se arrependeu, cara, você tá bravo aí, não tô entendendo. Ele usa: você está certo em sentir raiva? Faz sentido sentir raiva? E aí a gente vem para Maria. Quando Jesus fala para Maria ali, quando Maria, em meio àquele pânico, aquele desespero, aquele choro, Cristo olha para ela e fala: por que choras? Por que choras? Então, de novo, vamos comigo aqui, acompanha lá de novo aqui na tela, a partir do capítulo 20. A gente não vai ler tudo, mas a partir daqui, então, quando chega ali, então, Maria, ela fala: então, ao virar-se para sair, vi alguém em pé. Era Jesus, mas ela não reconheceu. E Jesus perguntou: por que choras? Perguntou ele: a quem você procura? E ela entende que Jesus ali fosse o jardineiro, para onde você levou, desesperada. E aí Jesus então fala: Maria. Nesse momento, a palavra diz que ela exclama e diz: Mestre. Mestre. Se a gente voltar um pouco, lembrar em João, capítulo 10 diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e ele a chama pelo nome. Maria. Mestre. Nesse exato momento, Maria reconhece quem de fato estava ali, parado, diante dela. Era o próprio Cristo. Fé de graça. Maria não precisou fazer nada. Maria não podia fazer nada. Era uma fé incompreensível. Era uma fé racional que ela não conseguia entender. Mas Cristo chega a ela através da graça e a chama pelo próprio nome. A fé, ela sempre é algo pessoal. Deus, Jesus, foi específico com Maria, mas Ele nos trata de uma forma individual, de uma forma peculiar, de uma forma ímpar. Ele quer te chamar pelo nome, Ele quer chamar você pelo seu próprio nome. Essa fé é uma fé pessoal, é algo que é de graça, que Deus vem até você, como Ele foi até Maria e diz: Maria, Ele diz Henrique, e Ele diz seu nome. Se você acredita que Jesus morreu para salvar a vida das pessoas, você de fato não acredita em Jesus, porque Jesus não morreu para salvar a vida das pessoas, Jesus morreu para salvar a sua vida.
Jesus morreu para salvar a minha vida. A fé é algo pessoal. Você tem que acreditar que Jesus morreu para você. Isso não é ser egoísta, isso não é ser egocêntrico, não é se colocar no centro da terra, no centro da história, mas é você acreditar e ter certeza de que o próprio Deus enviou o seu único Filho por amor para salvar a sua e a minha vida. A fé é algo pessoal. Eu compartilhei no último PG que a gente teve, há 2 semanas atrás, na verdade, um pouco sobre como Deus veio até mim através da fé. E eu até comecei falando que a minha história talvez não é uma história tão impactante quanto outras que a gente possa conhecer, de que Deus precisou resgatar do fundo do poço. Não, graças a Ele eu fui criado em um ambiente familiar, com uma estrutura de um pai e uma mãe que conheciam a Deus e conheciam Jesus e puderam me colocar nesses caminhos. Mas eu também tive uma experiência própria com Cristo que mudou a minha história. E Deus nos trata de uma forma individual. Para alguns, Ele só precisa estender a mão e levantar do chão. Para outros, Ele precisa jogar a corda, jogar mais, porque precisa de muito para tirar do fundo do poço. Mas Ele vai fazer. Porque a fé é algo pessoal. E Deus nos trata com amor individual. Ele te ama, Ele me ama. Você precisa acreditar nisso. Você precisa crer que Ele veio para salvar a sua vida. Você precisa ouvir a voz do Mestre, assim como Ele chamou Maria. Maria estava desesperada, em pânico, assustada, e Cristo veio até ela e se apresentou de graça. Ela não tinha feito nada para merecer. Quando Maria creu, ela se tornou ali então a primeira cristã. Naquele momento, a única pessoa do mundo onde tudo era verdade. Olha isso, velho. Me arrepia porque Maria naquele momento, ela era a única pessoa do mundo que sabia que tudo aquilo que Cristo falara era verdade. Você sabe hoje, eu sei hoje. Isso traz uma alegria muito grande no meu coração. E você vê Maria naquele momento, ela queria sair, ela queria correr, ela queria falar, porque a verdade liberta. A verdade transforma. O encontro com Jesus, o encontro com o Mestre, o chamado pela voz, liberta, transforma. Se você não teve sua vida transformada, se pergunte se de fato você teve um encontro com Jesus. Porque, irmão, é impossível encontrar o nosso Salvador sem ser transformado. É impossível. E Jesus ele foi muito específico com Maria, né? Como eu falei aqui, escolheu uma mulher específica. Ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. Ele poderia ter escolhido uma pessoa que tivesse mais cargo naquela época, mais hierarquia, mais influência, uma pessoa que que de repente tivesse mais voz, uma pessoa que tivesse de repente uma capacidade de levar aquilo para mais pessoas, né? Uma pessoa que tivesse uma opinião mais forte, mas ele escolheu Maria. E eu sempre lembro de um louvor que a gente cantava bastante, e nosso PG a gente canta bastante, né? Que diz que não importa quem você é, não importa o que você fez. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus te chama. Não importava perder naquele momento quem era Maria, o que ela tinha feito. Jesus chama Maria. E pra gente finalizar aqui, chegando aqui no nosso final, acompanha comigo mais uma parte aqui na tela. Naquele momento onde Maria está chorando, Jesus pergunta por que chora. Ela se questiona: se levar o meu mestre jardineiro, traz ele de volta, me fala onde está. E Jesus chama ela pelo nome, e ela responde, reconhece sua voz e fala: mestre. Naquele momento, a resposta de Jesus para Maria é: não se agarre a mim, pois eu ainda não subi. Mas vá procurar meus irmãos e digas: eu vou subir para o meu Pai e para o Pai de vocês, para meu Deus, o Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Essa parte aqui, onde a gente leu, e eu deixei grifado aqui, onde Jesus diz: não se agarre a mim. Sabe o que isso mostra?
Isso mostra o tamanho do desespero de Maria. Isso mostra o tamanho da alegria de Maria, mas ao mesmo tempo o medo de perder aquela que ela tanto amava. Então Maria, naquele momento que ela viu Jesus, ela se agarrou com uma força de não soltar e quis falar: não se agarra a mim, Maria, calma, eu não cumpri a obra ainda, eu não fiz o que tinha que ser feito. Maria estava desesperada pelo próprio Cristo. E eu me pergunto, qual é o seu nível de desespero pelo Senhor hoje? O quanto você busca, o quanto você se agarra, o quanto você está empenhado de fato conhecer mais esse Senhor em quem a gente fala, em quem eu falo que é o meu Salvador, esse Deus que eu falo que é o meu Deus, o quanto hoje a gente está empenhado a ponto de se agarrar e de não querer soltar, como Maria fez com Jesus. O desespero bateu de falar assim: eu não posso perder de novo o mestre, eu não posso deixá-lo ir de novo. Olha o desespero de Maria. Mas Jesus, ele fala que ele não cumpriu a obra ainda. E lá em João, no capítulo 14, a partir do versículo 16, é um dos versículos que eu mais gosto, que traz esperança gigante para aquilo que a gente acredita. Acompanha comigo lá em João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus afirma: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Sensacional. E ele continua: aquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa é a perfeita comunhão. Que esperança, que palavra de esperança, que promessa que Deus nos deixa através da sua palavra. Maria, não se desespera, me solta, Maria. Eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. Eu vou, mas eu não irei estar em vós e vocês em mim, e eu em meu Pai. Que promessa! A fé verdadeira conecta você a Cristo, não só para a salvação, mas para um relacionamento contínuo. Foi esse o recado que Jesus disse quando falou assim: calma, ok, você já acredita, e calma, eu vou deixar um Consolador, e Ele vai estar em vocês, e vocês em mim, e eu no Pai. Isso é relacionamento. A fé verdadeira nos convida para essa conexão com Cristo. Não existe duas pessoas que cheguem à fé da mesma forma. Se você ler todo o capítulo, você vai perceber que João, Pedro, Maria, Tomé, todos eles chegaram a Cristo de diversas maneiras. Cada pessoa tem seu tempo diferente, experiência diferente e evidências diferentes. A fé individual. E para finalizar, eu quero desejar que, seja qual for o tempo, a experiência que você tenha, o encontro verdadeiro com Cristo através de uma fé salvadora, que é impossível por nós mesmos, que é racional além do emocional e que vem a nós de graça. Vamos orar? Deus, ó Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração primeiro, Deus. E eu espero que o Senhor tenha trazido também, Pai, ao coração dessas pessoas que estão hoje ouvindo e assistindo este culto, Pai. Ó Deus, que aula, que ensino, Pai, do que é a verdadeira fé, Deus. Ó Pai, uma fé que é impossível para homens, mas para o Senhor não, Pai. Uma fé que é racional e não emocional. Ó Pai, uma fé que transforma, Pai, uma fé que liberta. Ó Deus, nós queremos, Pai, colocar as nossas vidas diante do Senhor, porque, Pai, hoje nós temos, Pai, a fé de graça. Não há nada que nós podemos fazer, Pai, para de fato receber esse amor tão grande que o Senhor nos deu, Pai. Não há nada que a gente possa fazer para compensar aquilo que foi feito na cruz, mas ela é dada de graça. Que nós, Pai,
Possamos reconhecer, Deus, o Teu sacrifício dia após dia. Possamos entender, Pai, com racionalidade e não com emoção, que é viver um relacionamento contínuo com o Senhor. E podemos entender que hoje nós somos beneficiados por termos a fé de graça. Ó Pai, que assim como Maria, nós podemos crer no Teu amor e ter esse desejo, Pai, esse ímpeto de querer a cada dia mais levar esse amor tão grande à vida das pessoas que ainda não Te conhecem. Muito obrigado pela Tua palavra aos nossos corações, Deus. Muito obrigado pelo próprio Cristo morto na cruz, mas ressurreto ao terceiro dia. Nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E agora eu me despeço de cada um de vocês com as palavras do apóstolo Paulo, que diz assim: que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Tenham uma boa semana a todos vocês, fiquem com Deus e vamos nos tornar praticantes das palavras do Senhor e do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus.